Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos ao último Deixem-se de Tangas da primeira temporada. Foi uma grande maratona de muitos programas na companhia de dois grandes amigos. O meu nome é Mário Cajica, já me esqueci de apresentar também, é importante, com o João Pedro Oca, jornalista, comentador e um grande amigo meu também, com o João Rodrigues, e em aspas também, um grande amigo e não nos faças chorar. E foi de facto um grande percurso nesta primeira temporada das Deixem-se de Tangas, também começar aqui de forma mais sentimental, para atacarmos então esta jornada desportiva que foi também recheada de surpresas, naturalmente. Isto porque eu creio que foi a primeira vez que aconteceu neste campeonato. O Benfica ganhou, Sporting e Futebol Clube do Porto não ganharam, e logo por aí temos pano para mangas nesta discussão. João Pedro Oca, vou começar por ti, porque efetivamente, bem, se tivéssemos feito aqui as apostas para o fim de semana, teríamos errado certamente, mas... Atenção que eu não errei no Marítimo. Sim, eu ia dizer isso para cá. É verdade. Antecipar, eu ia dizer precisamente. Mas pronto, ele já fez questão de puxar mostrar aqui que acertou nessa aposta. Mas olhando para o jogo, Futebol Clube do Porto contra Gil Vicente, bom, há aqui muitas coisas que saltam à vista. Ponto 1, que o Gil Vicente é efetivamente a grande sensação deste campeonato e ficou mais uma vez provado aguentar aquele empate com menos um jogador durante praticamente o jogo todo. É de equipa que está muito bem organizada e é de grande equipa naturalmente. E do outro lado temos um Futebol Clube do Porto que continua a ser uma grande equipa, mas efetivamente sem Luís Dias a equipa perde aqui alguma capacidade para desequilibrar no último terço e está-se a notar em alguns jogos. Sim, olá a todos. Aproveito para dizer que foi de facto um grande gosto estar aqui a fazer convosco essa primeira temporada e que vamos andar por aí para mais programas, certamente. Em relação ao jogo, sim, de facto foi uma jornada muito rica e só é pena ter um bocadinho, enfim, passada para segundo plano, naturalmente, por tudo aquilo que aconteceu na Ucrânia e na Rússia. Portanto, as incidências e o foco, obviamente, esteve noutro contexto, mas em relação ao futebol, foi de facto uma jornada rica, porque acho que aconteceu aquilo que nós queremos que aconteça, que é que o campeonato continue vivo e que não se decida, de facto, cada vez mais cedo. Ou seja, nós, enquanto comentadores, enquanto jornalistas, queremos é que a indefinição continue o maior tempo possível e que se até ao final não tivermos campeão nem vencedores antecipados, melhor. E eu de facto achava que o Porto ia carimbar nesta jornada a sua candidatura oficial ou o seu favoritismo pelo título nacional, continua a ser o principal favorito naturalmente, mas eu achava que ia de facto dar a final e acabou por não o fazer quando tinha tudo para isso. Ou seja, depois do empate do Sporting e começar um jogo com um jogador expulso logo aos 2 minutos, acho que toda a gente pensava que o Porto ia de facto ganhar com facilidade novamente, mas como disseste bem, há um grande Gil Vicente do outro lado e o Futebol Clube do Porto, como disse o Sérgio Conceição, acabou por não ter o discernimento necessário. O Sérgio Conceição diz uma coisa muito interessante com a qual eu também concordo, que é o Porto acabou por sair mais prejudicado, ou os jogadores acabaram por não lidar bem com o facto de estarem a jogar muito tempo contra 10 jogadores. O Sérgio Conceição fala até que não houve o respeito necessário pelo Gil Vicente, ou seja, a equipa não correu como devia ter corrido, como se calhar correria se fosse 11 contra 11, não deu o devido valor ao facto de estar a jogar contra 10 e acabou por ter um bocadinho de falta de discernimento, um bocadinho mais... Achava que de uma forma ou de outra ia acontecer. Achava que ia acontecer de uma forma ou de outra, um bocadinho de basófia a mais, porque é uma palavra que está muito em voga de facto agora, e portanto o Porto acabou por deixar o jogo andar durante muito tempo e até acaba por ser o Gil Vicente a marcar primeiro, mais um grande gol do Fran Navarro, a trocar as voltas completamente ao Fábio Cardoso e a fazer um gol. Depois, quando se achava que o Gil Vicente podia segurar ainda melhor a vantagem, o Porto acaba logo por empatar o jogo e depois tem até final várias oportunidades para marcar. Ou seja, se houvesse um vencedor, o mais justo seria o Futebol Clube do Porto, sem dúvida. Tem 3 bolas nos ferros, tem de facto muitas oportunidades para marcar, mas não teve esse discernimento do ponto de vista ofensivo, não teve essa capacidade de se ligar ao jogo como se costuma ligar. Acho que foi até um bocadinho sobranceiro e altivo na forma como abordou o jogo contra 10 jogadores e acabou por sofrer as consequências disso quando, repito, o Porto podia ter de facto dado uma chegada final na luta pelo título, porque além de já ter ultrapassado o Sporting nos jogos contra os Leões, portanto já não iria jogar contra o Sporting, ficava com 8 pontos de vantagem e seria de facto uma vantagem muito, muito boa para aquilo que falta do campeonato. Assim, relança-se a luta pelo título, ou continua relançada, apesar de eu continuar a achar que o Porto tem larga vantagem com favoritismo até por ter estes 6 pontos, mas a luta pelo menos continua por mais umas jornadas.
João Rodrigues, também queria saber a tua opinião sobre este jogo e também sobre a história, no fundo, que se começa a desenhar para este campeonato. Enfim, não há ninguém que queira dar o próximo passo. O Sporting cai, o Futebol Clube do Porto cai também. Vemos um clássico que depois dá empate. Enfim, há pequenos momentos em que esperamos que o campeonato está prestes a ser decidido ou está prestes a ficar resolvido. E há sempre aqui um volte-face. E este Gil Vicente volta, enfim, já o elogiamos bastante durante esta temporada desportiva e voltamos-lo a fazer porque, efetivamente, é uma grande equipa que está aqui em formação em Barcelos. Olá, mais uma vez a todos e obrigado pelas palavras iniciais, Mário. Um momento emocional aqui do nosso Mário Cajica. Sim, quando se esperava que se calhar o Porto fizesse praticamente o checkmate neste campeonato, a verdade é que o Futebol Clube do Porto perdeu pontos, mas eu diria que só mesmo contra o Gil Vicente é que poderia acontecer isso. O Gil Vicente, claramente, temos elogiado muito aqui a formação de Barcelos, é de facto uma das melhores equipas do nosso campeonato, sem a menor dúvida e com algumas individualidades, já que referimos Fernando Navarro, por exemplo, é um caso paradigmático de jogadores que claramente podem estar talhados para mais altos voos. Há muita qualidade nesta equipa do Gil Vicente. Disseste uma coisa interessante há pouco, que esta foi apenas a segunda vez realmente que o Benfica acabou por ganhar pontos aos dois rivais, ao Sporting e ao Futebol Clube do Porto. Tinha acontecido isso na primeira volta, na altura depois do empate em Alvalade. O Benfica na altura ganhou nos Açores ao Santa Clara. Ou seja, é a primeira vez que os dois empatam em jogos separados. Exatamente. Sim, neste caso foi um clássico. Exatamente. O que dizes, mas sim. Mas a verdade, lá está, é que o Futebol Clube do Porto teve muitas oportunidades A verdade é que teve muitas oportunidades de gol, poderia claramente ter vencido esta partida, mas acho que acabaria por ser um castigo cruel. Uma equipa que vai ao Dragão e que se vê reduzida a 10 unidades logo ao segundo, terceiro minuto e que consegue, mesmo quando esta personalidade que o Gil teve e criar também lances de friação e marcar o grande golo que marcou por Fernando Navarro, acho que acabaria também por ser cruel não levar um ponto do Dragão. Acho que sim, o Futebol Clube do Porto talvez tenha subestimado um pouco o Gil Vicente a partir do momento em que ficou com mais uma unidade em campo. Também achei interessantes as declarações de Sérgio Conceição relativamente ao facto do Futebol Clube do Porto não se ter aparentemente adaptado à inferioridade numérica do adversário. É raro o Futebol Clube do Porto acabar por não traduzir em golos uma vantagem numérica, nem para mais a jogar no seu ambiente. A pressão do Futebol Clube do Porto, e então depois do gol do Gil Vicente, foi absolutamente tremenda. De facto, o Futebol Clube do Porto teve várias oportunidades, acaba por escorregar. Não me parece mesmo assim que seja um percalço digamos, muito grave dos azuis e brancos, que é uma equipa que mesmo assim parece que dificilmente deixa escapar o título. Acho que vai continuar a ser regular neste campeonato, até porque parece, apesar de tudo, e já vamos falar em relação ao Sporting, que o Porto, comparando com o Sporting, mesmo assim acho que está um grau acima, um patamar acima, a nível de forma. Portanto, acho que isto não é... Claro que os adeptos do Futebol Clube do Porto estão frustrados por não terem vencido o Gil Vicente, mas não parece mesmo assim que seja sinal de uma quebra do Futebol Clube do Porto. Parece-me até porque o Futebol Clube do Porto, poucos dias antes em Roma, mostrou muita qualidade frente ao Lazio, apesar da Lazio também ter disposto de algumas oportunidades. O Porto conseguiu grandes desenhos ofensivos, marcou belos golos e acho que mostrou claramente que foi superior ao Lazio. Portanto, acho que é um Porto que está... E o gol de ontem também é muito bom. O gol do Porto ontem também sem dúvida, uma bela... Um grande passo do Otávio. Uma bela combinação também. Novamente o Taremi e o Evanilson são de facto a combinar muito bem. E em relação ao Gil Vicente, Mário, acaba por confirmar praticamente o seu apuramento para a Liga Europa, ou seja, histórico apuramento para a Liga Europa, porque já... Ou seja, o Gil Vicente vai, nesta jornada, mesmo jogando no Dragão, quando se esperava que perdesse pontos nessa luta, acaba por ser reforçado no quinto lugar, porque o Gil Vicente que espero que tenha adaptado toda a burocracia, digamos assim, é verdade, que é um clássico em Portugal, equipas com gás europeus e acabam por não estão à espera de ir, e que acaba por ganhar pontos também ao Vitória, que perdeu na Luz, portanto tem mais 11 pontos do que o Vitória. Há um grande fosso, portanto há um grande fosso do Gil Vicente, portanto as 5 primeiras posições, na minha opinião, estão praticamente definidas. Exatamente, mas olhando agora um bocadinho para aquilo que vai acontecer em relação a este duelo entre Futebol Clube do Porto e Sporting, como tinha dito, não querendo fazer futurologia, mantenho, acho que vejo o Porto um patamar acima do Sporting neste momento a nível de forma, apesar deste empate do Futebol Clube do Porto. Parece-me que o Sporting não digo que esteja em quebra, mas está um pouquinho, uns furos abaixo daquilo que revelou, por exemplo, em novembro, dezembro. Portanto, acho que aqui o grande destaque acaba mesmo por ser o Gil Vicente. É a confirmação, se dúvidas houvesse, que é a grande revelação deste campeonato. É de facto, eu diria mesmo que é talvez o melhor, falando agora especificamente do Gil Vicente, acho que é até o melhor Gil Vicente que me lembro de ver. É de facto uma bela equipa, com belas individualidades, um belo treinador
treinador. E atenção, porque está provisoriamente a 3 pontos do Braga. Não, exatamente, é um Braga que tem pautado esta sua campanha no campeonato por irregularidade, portanto acho que o Braga tem que se preocupar muito. Sim, e em relação ao Porto também será certamente, ou quase certamente, o melhor Porto era Sérgio Conceição. Eu acho que até a nível de plantel... Não, a nível de qualidade de jogo, dúvida. E a nível de profundidade do plantel. E eu acho que isso é uma questão que também se pode falar daquilo que vai ser o resto da época do Porto, ou seja, para mim... continuam a ser um dos principais favoritos a ganhar a Liga Europa. Sim, essa questão coloca-se muito em relação à Liga Europa, sim. Sim, a questão da Liga Europa, apesar de o Lyon é um adversário claramente ao alcance do Porto, todos os outros seriam, e acho que o plantel do Porto tem preferidade para estar em todas as frentes, incluindo também nesta questão da Taça de Portugal. Eu acho que as dúvidas em relação à Liga Europa, quer dizer, isto por um lado é um bocado estranho, não faz muito sentido estarmos a pôr em causa a atitude dos jogadores, colocava-se quase uma teoria com que atitude é que será que o Porto vai encarar esta Liga Europa, quer dizer, ainda mais o Futebol Clube do Porto. Sim, essa questão em relação ao Porto nunca se coloca. Tem um ADN de Sérgio Conceição, é impensável não entrar com tudo num jogo. Agora o Futebol Clube do Porto tem mais do que qualidade para ganhar a Liga Europa. Que é uma coisa mas claramente, que é uma coisa mesmo, que se viu com o Benfica, João. Falando assim por alto, acho que é claramente top 3, top 5 candidatos a ganhar a Liga Europa. Que é uma coisa que se viu, essa questão da atitude e de chip Europa, campeonato, é uma coisa que se viu com o Benfica, que é uma coisa que com o Sérgio Conceição nunca aconteceria. Exato. O Benfica, apesar deste ano, já falámos aqui, até tem feito jogos muito interessantes na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões, mas não é o caso do jogo, já falamos falar sobre isso, mas não é o caso do jogo de ontem com o Vitória, acho que o Benfica teve bem, mas nos outros jogos, antes do jogo com o Ajax, a equipa esteve claramente aquém das expectativas e até do ponto de vista de atitude. E a pensar, se calhar, já nesse jogo do Ajax. E a pensar muito mais no jogo do Ajax. O Futebol Clube do Porto tem um jogo difícil com o Lazio na quinta-feira e apesar de não ter feito um jogo brilhante, a verdade é que o Futebol Clube do Porto, mesmo jogando contra 10, chegou literalmente a massacrar uma das melhores equipas do campeonato. O que mais impressiona, de facto... E é possível que seja favorito contra o Lyon, aliás. É favorito. Eu diria é possível. Acho que o Futebol Clube do Porto é claramente favorito contra o Lyon, que é uma equipa que também revela claramente, parece-me, lacunas a defender. Acho que o Porto vai eliminar o Lyon, se tudo correr normalmente. Não tenho problemas em dizê-lo. Mas o que mais me impressiona neste Porto, apesar de também achar que houve ali um certo subestimado do Gil Vicente, mas o Porto, quando tem carregado, tem uma intensidade muito, muito alta, muito alta. Acho que vai ser complicado travar este bloco do Porto. João Pedro, só para fecharmos aqui também esta análise, queria que destacasse assim um momento melhor e um momento pior deste encontro. Eu acho que, obviamente, que o momento pior acaba por ser a expulsão do jogador Gil Vicente. Parece uma expulsão justa. Atenção, exato. É importante que se diga... E o próprio Ricardo Soares afirmou que é uma expulsão justa. É ingrato. E isolado, uma expulsão justa é ingrato, acaba por ser... Pode ser no primeiro, pode ser no último minuto. Sim, de facto, acaba por ser... Não dava como não expulsar. Dois grandes momentos, eu acho que são os dois golos. Agora, pode ser um bocadinho básica esta resposta, mas acho que sim. Acho que o gol do Fran Navarro é excelente. A forma como ele tira o Fábio Cardoso do caminho é muito boa. É, de facto, de grande avançado. E estou à espera de perceber quais é que são os próximos voos deste avançado, que é do Gil Vicente. É contratado do Gil Vicente, nem sequer está emprestado, portanto eu acho que pode ter outros voos. E o gol do Porto também é muito bem. Todos estes avançados são avançados que estavam em segundas e terceiras linhas no futebol europeu e que estão a se ingrar cá. O Peter Musa também, o Fran Navarro. Que é uma coisa que é algo também recorrente no campeonato português, estes avançados ganharem uma vida quando vêm para cá, para clubes de menor dimensão. E já que falas em avançados, o Evan Nilsson também tem feito uma excelente temporada. Sem dúvida. E acaba por marcar, e acaba por ser também uma das revelações do Futebol Clube do Porto. Ontem, de facto, esse golo com a combinação Otávio, Evan Nilsson e Taremi acabou por ser muito boa. E é também um grande momento que era, de facto, a Porto. E aí, eu acho que carimbava claramente, e estaremos a falar de outra maneira, que carimbava o campeonato, que é no último lance do jogo, a bola na barra do Taremi. Eu acho que seria, de facto, uma forma quase heroica e simbólica de o Porto carimbar claramente a conquista do campeonato com um golo no último minuto depois de um jogo daqueles, mas a bola foi à barra e há mais campeonato para jogar. Muito bem, e nós vamos avançar aqui com a nossa habitual rubrica Zona de Apostas. Zona de Apostas Betano. Ora, nesta Zona de Apostas, vamos lá imaginar qual é que será o jogo de que vamos falar. Sporting Futebol Clube do Porto, clássico da Taça de Portugal, primeira mão destas meias finais da Taça de Portugal. E, João Rodrigues, como acertaste na semana passada o teu prognóstico? Eu não acertei no resultado, tinha dito 2-2, mas tinha dito que o Sporting não ganhava. Mas tinhas acertado, pelo menos na base da aposta, portanto vou-te dar as honras de começar. Muito obrigado. De dizer que acho que este é dos jogos claramente mais desejados pelo país futebolístico, dá muito tempo para cá, parece-me, se calhar não pelas melhores razões, depois daquilo que aconteceu no jogo do campeonato. Esperemos que tudo corra pelo melhor, acho que é um desejo partilhado pelos três, que tudo corra mesmo pelo melhor, mas pelo menos dentro de campo tem tudo para ser efervescente e vai ser, entre aquelas são reforços as duas melhores equipas deste campeonato, a duas mãos. A particularidade lusitana dá muitos anos para cá, que acho que ninguém entende no mundo do futebol, que é ter uma primeira mão e a outra quase 10 anos depois, mas é o que vale, mas tem tudo para ser um grande jogo, mas com talvez mais cautela, trata-se de uma primeira mão, tem sempre características diferentes no segundo jogo. Estou muito tentado a ir para o empate, mais um empate.
Vou arriscar um empate. Tudo para ser decidido no Dragão, então. Vou arriscar um empate a um golo em Alvalade. Ou seja, o resultado da primeira volta no campeonato. Odds betando, para os nossos apostadores, vitória leonina 2,45, empate 3,10, vitória azul e branca 2,85. Se quiserem, eu aposto nos marcadores dos golos, se quiserem. Aposta já agora. O Ates vai inaugurar um marcador para o Sporting, Otávio aos 84 empata para o Porto. Bom, se ele acertar esta, reformamos de vez da... Não se esqueça que ele é melhor na memória, não na futurologia. Sim. Eu acho que o Sporting vai ganhar, por acaso. Para dar também os dados aos nossos apostadores, portanto, os últimos 3 jogos, 3 empates. O Sérgio Conceição só ganhou uma vez ao Ruben Amorim em 8 jogos, isto é também importante que se diga, e o Ruben Amorim tanto ganhou ao Sérgio Conceição no Sporting e sobretudo também no Sporting de Braga, portanto há aqui um duelo interessante. O Sérgio Conceição só ganhou uma vez para o campeonato e foi para o campeonato frente ao Ruben Amorim, foi no jogo em que o Porto acaba por dar um passo importante para o título que acaba por conquistar nessa época, 19-20. Portanto, são dados também interessantes. O Sérgio Conceição certamente tem aqui um desejo de vingança em relação ao Ruben Amorim, uma coisa pessoal, e eu acho que o Sporting vai ganhar, mas não se vai decidir já a eliminatória, não. Seguramente que não. Margem mínima. Margem mínima, acho que sim, 2-1, 1-0, acho que é de facto interessante perceber. É também a forma como as equipas vão a jogo depois daquilo que aconteceu no último clássico, e eu acho que até pelo momento global que vivemos, acho que seria importante, de parte dos dois clubes, passar uma mensagem de paz, de confraternização, algum gesto simbólico, um abraço entre presidentes, um abraço entre treinadores, um abraço entre jogadores, uma mensagem qualquer para acabar de uma vez por todas com este clima tendo em conta até esta situação do conflito na Ucrânia, acho que era uma boa altura para se fazer algo. Primeiro, para nós percebermos que o futebol é o menor de todos os problemas, e aquilo que aconteceu, isto é que é uma guerra, não foi aquilo que aconteceu no Dragão, não é? Mas o que aconteceu no Dragão há uns tempos para o campeonato foi uma péssima imagem e um péssimo exemplo, um disparate autêntico. Portanto, eu acho que nesta altura os clubes, até porque está próximo, esse momento ainda está vivo na cabeça dos adeptos e dos jogadores, é uma boa altura de se redimirem, de fazerem aqui as pazes, enterrarem o machado e começarem de facto a mostrar que o nosso futebol tem as melhores coisas para mostrar, e porque vão estar frente a frente as duas melhores equipas desta época, e portanto espera-se de facto um grande espetáculo de futebol tático, estratégico, e em princípio já com o Pepe e o Tabata de volta, o Sarabia de volta para o Sporting, e portanto já com também alguns dos melhores intérpretes em jogo, portanto espero de facto um grande jogo, mas acho que o Sporting vai ganhar esta vez. É grande momento de inspiração aqui do João Pedro Oca. Hoje estamos bem, é porque é o final da temporada e estamos todos muito inspirados. Portanto, nós fechamos aqui a zona de apostas. Eu dou aqui, se calhar, acho que vou contigo, João. Acho que vai ser vitória do Sporting pela margem mínima, tudo em aberto para a segunda mão. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Zona de apostas Betano. Ora, continuamos a analisar a jornada desportiva, já fizemos também a análise ao jogo do Futebol Clube do Porto. Vamos olhar agora para o Estádio da Luz, que neste domingo recebeu a equipa do Benfica e do Vitória Sport Clube. Houve vitória para o Benfica por 3-0 e João Pedro Oca foi talvez uma das vitórias mais convincentes, se não mesmo a vitória mais convincente da era Nelson Veríssimo no campeonato. Sim, sem dúvida. O Benfica aproveitou a embalagem que tinha do jogo da Liga dos Campeões e era importante, era uma coisa que de facto se esperava, que o Benfica aproveitasse esse jogo para ganhar uma nova vida e ganhar de facto uma nova dinâmica, e eu acho que isso aconteceu, sobretudo porque se voltaram a destacar os jogadores que se tinham destacado no jogo com o Ajax. O Gilberto, 2 assistências, de facto, claramente a confirmar que foi para ti o melhor em campo. Que é um jogador que fazia falta. Talvez o Gilberto, o Darwin fez 2 golos, o Ramos, o próprio Meite fez um bom jogo. O Meite está na origem dos 2 primeiros golos. Tu querias esquecer-se o Meite, né? Já tinhas o Meite na cabeça. Mas acho que sim. Não pensei no Meite, estava a pensar na questão do jogo. Ou seja, o Meite... Foi talvez a novidade sim, mais... a novidade, porque o Weigl e o Otamendi não estavam. Jogar com médio defensivo. Eu acho que o Meite deu muito melhor resposta que o próprio Morato, porque o Morato está ali 2 vezes nas covas, naquelas 2 oportunidades do Estupinhã. Ou seja, é preciso dizer isso, o Estupinhã acaba por ter 2 grandes oportunidades no início do jogo. E é Vlaco Dimos que salva. Fez um belo jogo. Como guarda-redes de equipa grande, assim tem que ser. Depois o Benfica embalou para uma vitória que parece-me justa, mas por números até um bocadinho exagerados, porque o Vitória, como disse, criou várias oportunidades e podia ter marcado também na Luz. Mas acho que sim, acho que o Meite está claramente a deitar cair por terra aquela ideia de que se tinha que ele era só um destruidor de jogo. Não, ele é um jogador com qualidade técnica, com qualidade de passe, como também se percebeu. É um jogador que precisa de outra intensidade, às vezes parece tranquilo demais e parece até um bocadinho desligado do jogo, mas com a intensidade certa e com a mentalidade certa, acho que é um jogo que pode adicionar coisas boas a este Benfica, e isso viu-se neste jogo. Gilberto, 2 assistências, novamente o Gonçalo Ramos em destaque, faz um grande gol, e depois o Darwin já chegou aos 20, acho que vai ser o melhor marcador do campeonato e também é um bom prémio para ele, porque está a fazer a melhor época da sua carreira. Mais ou menos da possibilidade, mas sim, acho que o Darwin está a fazer a melhor época da carreira e está a mostrar que é de facto
um grande avançado, e acho que apesar do Benfica não ir ganhar títulos esta época, pode ser de facto uma venda substancial do Benfica no verão. Acho gostaste do bem de fair play de Darwin com Bruno Varela? Sim, sem dúvida. Combinaram um jantar, não foi? Sim. Mas acho que sim, acho que foi de facto um bom jogo do Benfica, bem conseguido, a aproveitar essa dinâmica do jogo com o Ajax, com novamente Gonçalo Ramos, Darwin e Gilberto em destaque, e eu acho que é isso que salta à vista, e são 4 pontos de desvantagem em relação ao Sporting. Ou seja, nós aqui temos falado muito que o Sporting e o Porto dificilmente vão tropeçar com derrotas, mas é assim, estes empates também acabam por deixar margem para o Benfica se aproximar, e portanto o Benfica não pode dar por perdido o segundo lugar. Isso, lá está, é a prova de que se mantiver esta regularidade, até jogando com menos pressão na luta pelo título, pode claramente chegar ao segundo lugar, e portanto tem de aproveitar precisamente isso. João Rodrigues, olhando também para este encontro, aqui, o João Pedro já fez aqui também uma análise mais genérica à partida. Vou-te pedir também, claro, a opinião sobre o encontro, se achas que naturalmente que o resultado se adequa, e também que falássemos um bocadinho sobre o elefante na sala, que é o João Mário. Continua a ser aqui. Falamos sempre do João Mário. Mas temos de tocar nesse ponto porque, enfim, havia muitas expectativas se poderia João Mário jogar face à ausência de Weigl. Entrou o Meite e entrou muito bem, como já falámos, começa as duas jogadas dos 2 primeiros golos, mas o João Mário continua a ser a segunda, a terceira opção do meio-campo do Benfica. Sim, é verdade. Eu, por acaso, ia falar sobre João Mário também, não ia ser o meu maior destaque, mas e até tem alguns assobios na luz, em algumas pelas bolas João Mário. Aliás, João Mário não foi particularmente feliz durante os minutos que esteve em campo. Pareceu-me até, não sei se a melhor palavra é desmotivado, mas... desligado. Nenhum jogador gosta de estar no banco. Por maioria de razão, João Mário muito menos, porque João Mário, durante os primeiros meses da época, não me canso de dizer, se calhar para muita da crítica até foi a principal figura do Benfica. Mas sim, pareceu-me desligado, com falta de intensidade. João Mário, acho que é justo reconhecer-lhe, normalmente é muito eficaz no passe, até perdeu vários passes, chegou a ser displicente até numa fase em que o Benfica estava apenas a jogar em contra-ataque, que o Vitória estava a rematar muito. João Mário houve ali 2, 3 lances, definiu mal, e o público perdeu a paciência e subiu ainda de forma considerável. Não é de facto o melhor dos momentos de João Mário no Benfica. De facto, eu pensava que o João Mário, se calhar, era o mais normal voltar à titularidade deste jogo. Não voltou, e a verdade é que Veríssimo não ficou a perder nada com isso, bem pelo contrário, como se falou aqui bem, Meite fez um jogo bastante interessante e, de facto, aquela ideia que muita gente tinha, até eu, nos primeiros jogos, Jesus apostou nele no início da época, se bem se recordarem, e ficavam sempre na ideia de ser um jogador muito destrutor, acima de tudo, que praticamente nem tentava sequer o passe longo, e ontem vimos várias vezes Meite e o seu primeiro golo a fazer passes em diagonal, passes longos, e com passes quase sempre bem calibrados. E agora, todos os jogadores têm picos de forma. João Mário, eu na altura cheguei a dizer aqui, até em dezembro, pareceu-me que ali a partir de dezembro, principalmente ali a partir do Benfica Sporting, que acho que é um jogo também marcante para a carreira de João Mário no Benfica, um jogo que não lhe correu nem a ele nem à equipa, mas correu particularmente mal. Que era muito especial, não é? Sim, até por toda a envolvência. Que jogava mal. Acho que desde aí começou a haver outro João Mário, como costuma dizer, e é verdade, eu não estou nos treinos do Benfica, não sei o que é que se passa, definitivamente até pela forma como ele jogou ontem, não está no melhor dos momentos, e quando o jogador não está no melhor dos momentos, dificilmente será titular, e a verdade é que o Benfica agora está a ganhar. Tinha empatado frente ao Ajax, não é uma vitória, mas deixa uma imagem positiva na segunda parte. E a última imagem é que fica, e acho que isso também contribuiu para o bom ambiente que se viu ontem no Estádio da Luz, coisa que já não se via há muito tempo para o campeonato. Verdade que o Benfica também faz anos, essas coisas todas contam, mas acho que a segunda parte contra o Ajax fez crescer aqui uma certa confiança entre os adeptos. O empate do Sporting na véspera também ajudou. Em relação a este jogo Benfica-Vitória, é uma vitória justa do Benfica, parece-me por números exagerados. O Vitória pagou pelos erros defensivos, foi uma equipa muito premiável, aliás, este Vitória de Pepa. Tem sido, não é? Acabo por ter pena, simpatizo muito com o Pepa, acho que quase todos os adeptos de futebol simpatizam, mas é um Vitória que acho que tem que dar mais. Ontem senti mesmo que o Benfica, quer dizer, o Benfica se quisesse teria marcado mais golos, o Benfica tirou praticamente o pé do acelerador na frente, porque foi uma equipa muito premiável, e Vlaco Dimos, esse sim, negou vários golos ao Vitória, este Opinião que o diga, por exemplo, foi um avançado muito combativo, também um bom avançado este do Vitória, mas é uma vitória tranquila do Benfica, o Benfica que parece agora mais tranquilo. Acho que também tem um pouco a ver com o facto do Benfica perceber cada vez mais que será quase impossível chegar ao título, a equipa agora parece não ter tanta pressão, e a verdade é que o Benfica provou frente ao Ajax que não faz sentido estar a tantos pontos do Futebol Clube do Porto. Faz sentido estar em terceiro, tem estado muito atrás de Sporting e Futebol Clube do Porto, mas a distância pontual não faz muito sentido. Este Benfica pode e deve fazer muito mais, como se viu, por exemplo, no Bessa, em que depois de uma grande primeira parte fez uma... Sim, é isso. Com a mentalidade certa, a equipa consegue encarrilhar bem. A equipa mentalmente parece-me ainda instável, e ontem foi uma equipa estável de princípio ao fim, e a verdade é que houve belos golos. O gol de Gonçalo Ramos é um grande gol, o gol de Darwin é um belo cabeceamento.
E é uma tarde feliz no Estádio da Luz. Vamos ver se isto como há algum tempo não se via, não é? Acho que o Benfica precisa de uma sequência de 4, 5 vitórias pelo campeonato consecutivas, porque o Benfica ganha um jogo com uma exibição sofrível, depois empata. O Benfica precisa de uma sequência interessante de vitórias. E em relação ao ponto de vista individual, o Gonçalo Ramos, tem sido aqui crítico dele, fez um jogo muito, muito interessante, dado ainda está num grande momento de forma. Meite, já aqui falei dele. Tarato vai-se assumindo também como titular indiscutível deste Benfica, e Vlaco Dimos chegou a redes de equipa grande, sem dúvida. João Pedro, minuto 62, é 61, 62, é talvez o momento... Vou antecipar o meu mais, se me permitir. Se acho que é o mais de todos, na verdade. Acho que o mais teve com isso. É talvez o momento mais arrepiante, mais bonito, ou um dos mais bonitos que já vimos no futebol português. Sim, sem dúvida. Aliás, não só o minuto 62, antes do jogo, um grande aplauso quando o nome do Roma Yaremchuk foi anunciado no estádio. Depois, um grande momento dos jogadores do Benfica a entrarem com as bandas e a bandeira da Ucrânia. Muita gente no estádio com cartazes, com fotografias, com apoio ao Roma Yaremchuk. E depois, de facto, aquele momento, acho que foi tudo bem feito por parte do Benfica. Acho que foi tudo bem feito. O Vertonghen a dar a abraçadeira, ele a entrar, quase a correrem as lágrimas nos olhos, de facto, porque ele estava visivelmente emocionado. O Roman, de facto, ele tem passado momentos muito difíceis e eu tenho tentado falar com pessoas também do Benfica que me dizem que ele está naturalmente perturbado, todos os dias está em constante preocupação, e é normal porque ele vive cá com a mulher e com o filho, o Nikita, em Portugal, mas tanto a família dele como a da mulher estão na Ucrânia. E, portanto, eles vivem em constante sobressalto. Se nós acordamos, digamos, televisão e de facto sentimos o peso daquilo que está a acontecer, imagina uma pessoa que tem lá a família. Portanto, isto é absolutamente surreal. Um profissional tem de continuar a treinar e tem de continuar, de facto, a sustentar a família que está cá. E portanto, tem sido muito complicado para o Roma Yaremchuk. Eu, na Liga dos Campeões, tinha o visto também muito, assim, com um ar penoso, pesado. A voz tremia, a voz embargada, a voz tremida, e ele continua, de facto, com esse peso. Obviamente tem que ser uma gestão muito bem feita por parte do Benfica, que é apenas um clube de futebol, e não podes fazer muito mais do que isso, do que estes gestos simbólicos, do que o apoio diário ao Roma Yaremchuk, que eu acho que tem sido dado. Para participar também o meu mais, não sei se o João também quer completar, aquele momento do X-Scala, do futsal, em que ele é russo e diz não há guerra. Acho que também foi um grande momento. O momento do Zlobin em Famalicão. João, prossegue, mas acho que vários momentos nossos mais são relacionados é aqui que o futebol pode também marcar alguma posição. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O meu mais ia pedir exatamente. Hoje estamos a antecipar o mais, temos visto também muitas situações no estrangeiro, como às vezes se diz, o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes, e comparado com uma guerra tudo perde a sua importância, mas é nisto que o futebol tem o seu lado fantástico, o futebol e todas as modalidades, mas o futebol, com todo o mediatismo que tem, o impacto que tem, a visibilidade que tem, acaba por se tornar mais transcendente este tipo de acontecimentos, e especificamente aqui em Portugal, de facto, acho que somos um país absolutamente... Acho que somos um país especial mesmo. O Zlobin recebeu uma bandeira de um adepto, não foi? Sim, isto vê-se em todo o mundo, claro que sim, mas acho que Portugal prova, por todas estas razões, pelas manifestações de apoio, que é um país também especial, e acho que Yaremchuk vai de certeza levar Portugal do coração, porque aquilo que se viu ontem na Luz, e não tenho a menor dúvida que se veria em qualquer estádio do país, qualquer outro, não tenho a menor dúvida, foi mesmo especial, e aquelas lágrimas é de alguém que sentiu o mesmo momento, e nem quero... É o único jogador ucraniano, penso eu, do nosso campeonato. Sim. Acaba por ser um imigrante, está a trabalhar fora do seu país e ter a família lá é uma situação desesperante, assim como toda a gente, e o futebol tem dado o exemplo em todo o lado. Têm sido impressionantes as manifestações de apoio à Ucrânia, e atenção, em todas as modalidades tem-se visto também, lá está, muitos gestos de atletas russos com solidariedade para com os ucranianos. Houve agora uma situação também incrível na taça do... Estou a falar de outra modalidade, mas na taça do mundo de esgrima, no Egito, em que a seleção ucraniana, em Florete, penso eu, decidiu sair da prova, e tomou essa decisão porque não fazia sentido estar a alinhar contra a seleção russa, e os próprios russos, atletas russos, que estavam à frente neste caso a equipa ucraniana, começaram a aplaudir essa decisão. Portanto, acho que é uma decisão que é quase unânime em todo o lado, até a grande maioria dos russos não concorda com isto, e o futebol, com a visibilidade tem, e com tanto o futebolista topo ucraniano-russo, tem esta possibilidade de transmitir mais uma vez a todo o mundo a revolta por esta guerra. E já agora, se puder também acrescentar o meu momento, também está relacionado com isto, que é o facto da FIFA ainda manter a Rússia no caminho para o Mundial. E é uma decisão que foi muito criticada, ou seja, a FIFA mantém... Isto vai dar que falar, que as seleções já disseram que não vão jogar. Ou seja, deixa a Rússia continuar no play-off para o Mundial, tira-lhe o hino, tira-lhe a designação da Rússia, basicamente como aconteceu também nos Jogos Olímpicos. Sim. Mas a Polónia, a Suécia e a República Checa, para explicar, a Polónia iria jogar com a Rússia
no play-off de acesso ao Mundial e já disse que não vai jogar. A Suécia e a República Checa podiam jogar depois na final, caso a Rússia se apurasse, também já disseram que não iam jogar. E todos os países, todos os presidentes destas federações dizem que isto é uma autêntica farsa. Ou seja, apesar de jogares em campo neutro, sem o hino da Rússia e sem o símbolo da Rússia, acabam por ser jogadores russos que vão lá estar. E, portanto, a Rússia continua com essa possibilidade de chegar a um Mundial de Futebol. E neste ano, isto parece uma decisão perfeitamente desajustada e eu acho que a FIFA podia ter sido um bocadinho mais forte naquilo que é a posição em relação à Rússia e é como o João disse, está a ser muito falado e muito criticado, de facto, o facto da Rússia continuar a colocar, a FIFA continuar a colocar a Rússia no caminho para o Mundial e esse é o meu menos desta semana. Porque estamos a falar de grandes sanções, esta era uma delas. Já agora, João, o teu menos? Momentos, em relação ao Vitória, o Vitória este ano civil ganhou, em 8 jogos, ganhou apenas 2, um deles uma vitória épica frente ao Sporting Braga, mas como o João Oca disse há pouco, o Vitória já está a muitos pontos do Gil Vicente e acho que esperava muito mais deste Vitória. Vai ter eleições daqui a pouco tempo? E atenção, podem ser decisivas. E assim, é um fenómeno interessante de vermos porque está empolvoroso o clube com as eleições. Constantes eleições também. Tive declarações muito polémicas, houve agora a rábula do Flávio Meireles, que foi suspenso, penso eu, porque está na lista do Alex, algo do género. Flávio Meireles, que era o diretor do Vitória, neste caso, na direção deste atual presidente, sim. E que está com o Alex, portanto, com um dos concorrentes, foi suspenso. Portanto, o Vitória não vive dias fáceis, vêm muitas notícias a lume de alguns problemas no clube, até a nível salarial. Não estou por dentro da realidade deste grande clube português, atenção, mas é para seguir, mas não sei se a equipa de futebol também sofre um pouco com isso. A verdade é que se esperava mais deste Vitória versão 21-22, penso eu, até com todo o elan que Pepa supostamente iria trazer para o Vitória, e é uma equipa com jogadores de qualidade e acho que está a fazer um campeonato muitos furos abaixo. Portanto, é o meu lado negativo. João Pedro, agora deslocarmos aqui um bocadinho do guião, mas naturalmente que se entende, não só por ser o final, não só por ser o final da temporada, mas também porque era efetivamente necessário pegarmos nessa figura. Vou-te pedir uma análise muito rapidinha, 2 minutos, ao Sporting com o Marítimo, neste caso Marítimo Sporting, que acaba também por ser aqui um dos jogos surpreendentes deste fim de semana. Sim, falou-se muito que o Sporting perdeu um bocadinho a estrelinha. É verdade, há aqui uma conjugação de fatores rapidamente. O Sporting é verdade que tem menos estrelinha, por outro lado, também tem mais jogos em todas as competições e isso acaba por dar muito menos frescura física à equipa. E eu acho que tem sido essa a principal diferença em relação a essa época passada e depois também há um grande Porto do outro lado. Portanto, claro, eu acho que não é só falar de estrelinha, não é só falar de coisas que acontecem, são coisas factuais. Acho que essa tem a maior razão, a última. São coisas factuais e simples, ou seja, há um Futebol Clube do Porto muito melhor do que era no ano passado e há um Sporting com menos frescura, apesar de, na minha opinião, ter o melhor plantel do que no ano passado. E, portanto, obviamente que no ano passado aquela bola do Coates aos 25 minutos, este ano não entrou, no ano passado se calhar teria entrado. O remate do Porro que bateu nos 2 postes e na barra também se calhar teria entrado no ano passado e este ano não entrou. E, portanto, o futebol é mesmo assim. O Sporting não conseguiu lidar bem com algumas ausências importantes, Pote, Sarabia, Palhinha, Tabata, enfim, são nomes de peso na equipa do Sporting. E pela primeira vez jogaram Paulinho e Slimani em simultâneo e acabou por o Slimani, em titulares, acabou por o Slimani marcar o primeiro golo ao serviço dos Leões neste regresso. Acho que é também um dado importante, mas novamente um bom Marítimo que tem de facto dado uma boa amostra de si sob a liderança de Vasco Seabra. Acaba por marcar primeiro um erro do Nuno Santos na abordagem aos 5 minutos. O Sporting reage bem, cria certo algumas oportunidades, mas não foi tão avassalador assim, por exemplo, como foi o Futebol Clube do Porto contra o Gil Vicente. E acaba por não ter a sorte do jogo. Acaba por Slimani a marcar também. Sim, regresso, não é? Neste regresso, sim. Acaba por não ter a sorte do jogo, não teve essa estrelinha, é certo, mas eu também não me parece que tenha a frescura que teve já na época passada, jogando semana a semana, e a frescura mental também para recuperar quando está em desvantagem. E, portanto, acho que foi basicamente isto neste jogo que o Sporting não conseguiu vencer. João Rodrigues, num minutinho. Olha, num minuto, eu estava com o feeling que o Sporting não ia ganhar. A verdade é que não é que tenha tido muitas oportunidades, mas poderia ter vencido, claramente. Mas sinto o Sporting um pouquinho em quebra. Lá está. Foi uma análise interessante do João Pedro Oca. Acho que a comparar com a época passada, claramente há um Futebol Clube do Porto em um modo superlativo. Quer dizer, o Futebol Clube do Porto só tem 4 empates. E atenção, os números do Sporting no campeonato não são nada maus. São ótimos. Atenção, estamos a falar são ótimos. O Sporting tem em toda a época tem 4 empates e 2 derrotas e quer dizer, e continua na luta pelo título. Mas a verdade é que não teve estrelinha, é verdade, mas acho que o Sporting, se tivesse vencido, acho que era um pouco injusto para o Marítimo. É um Marítimo, atenção, acho que é importante dizer isto em relação ao Marítimo, passado vários anos, acho que está agora sim a mudar o paradigma. A minha equipa que teve durante vários anos futebol muito negativo, era de facto, recorria até muito ao antijogo, e este é um Marítimo com futebol positivo, com o Bruno Chadas a um grande nível, atenção, e é uma equipa
Alipur, por exemplo, Vidigal uma equipa com um também. bom setor ofensivo, a equipa joga bem. Aliás, na primeira parte foi um jogo muito dividido entre Marítimo e Sporting. Ganham muito com o Vasco Seabra. Sem dúvida, sem dúvida. Vasco Seabra também tem sido uma agradável surpresa, neste caso, no Marítimo. E é um Marítimo que saúda-se este regresso, digamos assim, é um Marítimo uma vertente positiva do futebol. É uma equipa que tem praticado bons jogos. Quanto ao Sporting, vai-lhe à equipa leonina a escorregadela do Futebol Clube do Porto, mas é um Sporting, veremos os próximos capítulos, está praticamente eliminado da Liga dos Campeões, tem ainda a questão da Taça de Portugal, portanto vem agora aí um jogo com muita intensidade frente ao Futebol Clube do Porto. Veremos se isto foi só um percalço ou se confirma que este Sporting está um pouco a tremer agora. Por acaso acho que tenho certeza que o Sporting vai reagir bem. Neste jogo o Futebol Clube do Porto vai reagir bem de mental certeza. e do ponto de vista de atitude, também nunca se coloca essa questão ao Sporting, acho que vai reagir muito bem neste jogo. No Clássico, vamos às despedidas, não? Mas às despedidas é o final. João Pedro e João Rodrigues, muito obrigado. Obrigado a todos, sobretudo aqueles que nos ouvem e vêm, e por cá continuaremos, é sempre um gosto de trabalhar com vocês. Ora bem, João. Muito obrigado por tudo, foi um gosto. Um abraço também ao Mauro e ao Gonçalo e a todos que nos ajudam a que este programa de facto seja o que é. Já te antecipaste, exatamente, ia fazer também essa nota. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam, que viram nossa primeira temporada, no fundo. Um agradecimento especial, como dizia aqui o João Pedro, também ao Mauro, que está aqui sempre a ajudar-nos e disponível para isso mesmo, ao Gonçalo, claro, por todo o guia que nos vai dando e toda a atenção durante o projeto. Nós só temos a agradecer. É o fim da primeira temporada do Deixem-se Tangas, estaremos por aí, estaremos com mais novidades. Fiquem atentos que nós vamos estar deste lado. Um abraço. Um abraço. Programa patrocinado por Betano.